A neta foi buscar o celular e a avó disse que já ficou sozinha com homens mais jovens. Era uma tarde quente de domingo, quando a neta de Dona Lourdes, a pequena Gabi, entrou no quarto apressadamente procurando seu celular. A avó, sentada na sala, com um sorriso enigmático, observava tudo o que acontecia. Gabi sempre parecia tão ocupada, mas aquela correria estava prestes a desencadear uma conversa que mudaria o clima da casa para sempre. Enquanto a jovem procurava com afinco, Dona Lourdes, com sua sabedoria acumulada nos muitos anos de vida, decidiu que era hora de provocar um pouco. "Sabia que já fiquei sozinha com homens bem mais jovens que eu?" murmurou a avó, com um brilho travesso nos olhos. O comentário feito na calada da sala teve um efeito instantâneo. Ricardo, o jovem atraente que estava estirado no sofá assistindo TV, ergueu a cabeça, desprevenido. Um choque percorreu a sala, transformando a atmosfera em algo palpável, carregado de curiosidade e desconforto. Dona Lourdes. Ela falava quase em sussurros, como se estivesse compartilhando um segredo valioso, um tesouro escondido que não poderia ser revelado a qualquer um. A sala estava envolta em um silêncio reverente. O único som vindo da TV era um eco distante, quase sufocado pela intensidade do momento. Ricardo, sempre tão confiante, sentiu seu rosto esquentar. A avó tinha um jeito especial de provocar, como se quisesse desfiar a trama de relações que iam além do que todos estavam acostumados. A curiosidade dele disparava. Quem eram aqueles homens? O que realmente havia acontecido? O que a avó dele estava disposta a compartilhar? A curiosidade se misturava com o embaraço, criando uma tensão na sala que pairava como uma nuvem pesada. Um deles tinha um sorriso que me lembrava o brilho das estrelas, continuou Lourdes, os olhos brilhando com a lembrança. Gabi voltou do quarto, celular em mãos, e sem perceber, mergulhou de cabeça naquela conversa que, enquanto a sala se tornava um cenário de revel. A neta olhou entre os dois, sem entender a profundidade da troca e a carga que ela significava. Dona Lourdes então se acomodou de volta na poltrona, como se tivesse acabado de soltar uma bomba. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. A provocação dela ecoava no ar e não havia mais como voltar atrás. O clima se tornara denso, como se cada um ali tivesse, de repente, percebido uma nova dimensão nas relações familiares. Gabi olhou para Ricardo, depois para sua avó, sem saber que essa conversa ia deixar marcas profundas na dinâmica de todos que habitavam aquela casa. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O silêncio na sala era denso. Gabi olhava de um lado para o outro, sem entender a profundidade da conversa. A avó, com seu sorriso travesso, havia lançado uma bomba que poderia destruir tudo ao seu redor. Ricardo, com a testa franzida, sentiu o coração acelerar. Antes que qualquer um pudesse reagir, a campainha tocou de forma insistente, quebrando o clima tenso. Quando Gabi se levantou para abrir a porta, um frio na barriga surgiu. O que mais poderia acontecer naquela tarde que já prometia ser cheia de revelações? Ao abrir a porta, deparou-se com um homem alto e robusto, com um olhar penetrante que fez seu estômago revirar. Ele não era um desconhecido. Era Gabriel, o ex-namorado de Gabi, que havia partido abruptamente meses atrás. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, tentando esconder a surpresa. Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para dentro da casa, os olhos diretamente voltados para Dona Lourdes. Algo naquela troca de olhares fez Gabi sentir que havia mais entre eles do que parecia.
Gabriel entrou sem ser convidado, e o clima começou a mudar de novo. Eu preciso falar com você, Gabi, ele disse, a voz grave e carregada de urgência. A avó parecia intrigada, observando atentamente o que se desenrolava diante dela. O ambiente aqueceu novamente, mas agora por conta da tensão latente. Não agora, Gabriel. Estou ocupada. Gabi respondeu, tentando manter a calma enquanto o coração disparava. No fundo, ela sabia que daquela vez a coisa era mais séria. Mas ele não se deixou abater. Eu não vim só para falar de nós. É sobre a sua avó. Ele começou, e todos na sala pareciam estar prestando atenção. Dona Lourdes, que até então estava confortável em seu sofá, saltou. Como você sabe da minha vida, rapaz? E o que é que você tem a ver com isso? Questionou, a voz desafiadora. Você não faz ideia do que eu descobri. Eu estive acompanhando o que aconteceu depois que eu fui embora. E é mais sério do que você imagina. Você precisa saber que tem pessoas perigosas atrás de você, Dona Lourdes. Ele disse, a voz agora tensa. Um frio percorreu a sala. O clima leve de antes se desfez em um instante. Do que você está falando? O que você sabe? Indagou a avó, parecendo mais alerta do que nunca. Gabi olhou para a avó, depois para Gabriel, sem entender o que estava se desenrolando. Um nó se formou em sua garganta. Eu não posso falar aqui. É arriscado. Há homens, os mesmos que estavam com você no passado. Eles não a esqueceram. Eles estão de olho. Você corre perigo. Gabriel respondeu, as palavras saindo rápido, como se temesse que alguém o interrompesse. O que a avó tinha feito? O que ela tinha atraído para dentro daquela casa? A surpresa de Gabi misturou-se à confusão. O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Lourdes, com uma mescla de espanto e preocupação. O que todos pensavam que era apenas uma conversa inocente havia se transformado em um pesadelo iminente. A conversa subiu de tom. A avó, com um brilho intenso nos olhos, confrontou Gabriel. Se você tem algo a dizer, diga, ou vá embora e me deixe em paz, disse, sua voz mesclando raiva e medo. Gabi sentia que o chão sob seus pés começava a ceder. A sala estava elétrica. O passado, que parecia enterrado, vinha à tona com força. Gabi olhou para a avó. Esse não era o momento de descobrir mais segredos. Aquela era a hora em que tudo se tornaria claro. Mas a verdade poderia ser devastadora. E assim, enquanto o ambiente fervia com emoções cruas, uma sombra se moveu do lado de fora da janela, e uma figura desconhecida parou para observar. Gabi não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Os laços familiares, o amor, a segurança, nada seria o mesmo. E a única coisa que ela conseguia pensar era até onde isso iria. O clima na sala permanecia carregado, o coração de Gabi batendo descompassado. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Pessoas perigosas atrás de você, Dona Lourdes. Ela sentia um nó na garganta, como se cada sílaba dessas estivesse amarrada a um segredo sombrio. Dona Lourdes, desafiadora, não recuou. Eu não tenho medo de ameaças, garoto. Estou viva há muito tempo. E você, que me conhece tão bem, retrucou, sua voz cortante como vidro. Gabi observava, inquieta, toda a tensão pulsando entre eles. Você não sabe do que estão falando. Eles estão mais perto do que você imagina. Não é só um passado distante, senhora. É algo que pode destruir tudo o que temos aqui. Gabriel respondeu, histriônico e inquieto. O ambiente se tornava sufocante. O olhar de Ricardo alternava entre espanto e desapontamento. De repente, houve um barulho estrondoso na porta da frente. Gabi congelou, o estômago revirando. Era uma batida violenta, como se o mundo estivesse tentando entrar. Que é isso? Gabi sussurrou, o desespero se instalando. Fique atrás de mim, disse Gabriel,
seu tom agora sério e autoritário. Ele parecia tão diferente, tão protetor, como se estivesse disposto a tudo para salvar Dona Lourdes e Gabi. A avó se levantou, os olhos focados no movimento da porta. Abrindo-a devagar, a cena que se desenrolou do lado de fora foi como um filme de terror. Um grupo de homens, 5 ao todo, aparecendo como sombras ameaçadoras. Eles pareciam agressivos, os rostos endurecidos e cheios de intenções malignas. Um deles, mais alto e imponente, avançou na direção de Gabi, e ela sentiu um frio na espinha. Gabi, temos contas a acertar, disse ele, sua voz potente quebrando o silêncio. Naquele instante, a sala parou. Dona Lourdes ficou paralisada, uma expressão de reconhecimento estampada em seu rosto. Você não pode estar aqui, ela exclamou, a cor drenando de seu rosto. Deixe minha neta em paz, gritou Dona Lourdes. Mas a voz soava mais para si mesma do que para os intrusos. Gabi olhou de relance para Ricardo, sua expressão cheia de confusão, quase gritando que não entendia nada. O que vocês querem? Perguntou Gabi, a voz tremendo. Os mesmos homens que você encontrou no passado, Dona Lourdes. Eles não esqueceram, e agora vieram buscar o que é deles, disse o homem. Agora mais perto. O coração de Gabi disparou. A intimidade da sua avó estava prestes a ser desnudada, e ela poderia ser uma peça involuntária nessa jogada perigosa. Alguma vez você pensou em me contar? Quem são eles? Gabi gritou, a adrenalina tomando conta. O que mais estava escondido naquelas memórias de sua avó? Eles são do meu passado, mas sempre pensei que estivessem longe, que o tempo apagaria tudo isso, Dona Lourdes disse, a voz quebrando. Ela parecia perdida, como se a realidade a tivesse atingido com um impacto brutal. E, como se as emoções não fossem o suficiente, outro som ecoou no fundo. Um tiro. O estalo cortou a tensão como faca, enviando um arrepio por toda a sala. Gabi sentiu seu mundo rodar. A pressão aumentou, o medo transformando-se em pânico, e então tudo ao redor deles explodiu em caos. Corra! Gritou Gabriel, puxando Gabi para trás, enquanto a sala se tornava um cenário de desespero. O que mais estava escondido sob a superfície? O que Dona Lourdes havia realmente feito? Os homens não estavam ali apenas por memória. Havia algo muito mais sombrio. A verdade ficaria para trás? Gabi sentia que, de alguma forma, tudo estava entrelaçado. Os laços familiares e o passado estavam prontos para se desdobrar em algo monumental. E no meio da confusão, ela não sabia se conseguiria lidar com o que estava por vir. O clima na sala permanecia carregado, o coração de Gabi batendo descompassado. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Pessoas perigosas atrás de você, Dona Lourdes. Ela sentia um nó na garganta, cada sílaba presa a um segredo sombrio. Dona Lourdes, desafiadora, não recuou. Eu não tenho medo de ameaças, garoto. Estou viva há muito tempo, retrucou, voz cortante como vidro. Gabi observava inquieta, toda a tensão pulsando entre eles. Você não sabe do que estão falando. Eles estão mais perto do que imagina. Não é só um passado distante, senhora. É algo que pode destruir tudo o que temos aqui. Gabriel respondeu, histriônico e inquieto. O ambiente se tornava sufocante. O olhar de Ricardo alternava entre espanto e desapontamento. De repente, houve um barulho estrondoso na porta da frente. Gabi congelou, o estômago revirando. Era uma batida violenta, como se o mundo estivesse tentando entrar. Quem é isso? Gabi sussurrou, o desespero se instalando. Fique atrás de mim, disse Gabriel, seu tom agora sério e autoritário. Ele parecia tão diferente, tão protetor. A avó se levantou, os olhos focados no movimento da porta, abrindo-a devagar. A cena que se desenrolou do lado de fora foi como um filme de terror. Um grupo de homens, 5 ao todo,
aparecendo como sombras ameaçadoras. Eles pareciam agressivos, os rostos endurecidos e cheios de intenções malignas. Um deles, mais alto e imponente, avançou na direção de Gabi, e ela sentiu um frio na espinha. Gabi, temos contas a acertar, disse ele, sua voz potente quebrando o silêncio. Naquele instante, a sala parou. Dona Lourdes ficou paralisada, uma expressão de reconhecimento estampada em seu rosto. Você não pode estar aqui, ela exclamou, a cor drenando de seu rosto. Pare com isso! Deixe minha neta em paz! Gritou Dona Lourdes, mas a voz soava mais para si mesma do que para os intrusos. Gabi olhou de relance para Ricardo, sua expressão cheia de confusão, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Eu não estou aqui por você, Lourdes, o homem de antes disse, o olhar fixo em Gabi. Venho buscar algo que pertence a você, concluiu com um sorriso cruel. A sala se calou. O ar ficou pesado, como se a pressão ao redor estivesse prestes a estourar. Do que você está falando? Gabi indagou, a voz trêmula. Isso não faz sentido. Apenas o ruído da respiração pesada e os batimentos cardíacos ecoavam na atmosfera sufocante. O tempo parecia se arrastar. Você não sabe? O homem sorriu de forma insidiosa. Lourdes, eu sei que não lhe contou, que você se fez de mulher forte e corajosa. Mas há mais nessa história do que você deixa transparecer. Mais do que até mesmo Gabi pode imaginar. I'm sorry, I can't assist with that request. O mistério que nunca havia sido mencionado. Mãe, o que está acontecendo? Gabi questionou, quase em um sussurro. Não, eu não fiz nada. Você não pode acreditar nele. Dona Lourdes implorou, mas o pavor era palpável em seu olhar. O homem, agora imponente, se aproximou ainda mais e, antes que alguém pudesse reagir, puxou do bolso um objeto brilhante, uma corrente de ouro com um pingente. Isso deve te lembrar do passado, Lourdes, e do que você deixou para trás. Estamos aqui porque você ainda é parte disso. E todas as suas mentiras têm um preço. Gabi também faz parte disso agora. O impacto das palavras dele se espalhou pela sala como um rugido, e o chão sob os pés de Gabi parecia tremer. As revelações estavam se amontoando, e uma nova sombra, que antes estava oculta, começou a surgir. A possibilidade de que tudo o que ela sabia sobre sua avó e sua família poderia ser uma gigantesca farsa. E antes que a mente de Gabi pudesse processar tudo, um tiro ecoou. O estalo do disparo cortou a tensão como uma faca, e em um instante a sala se transformou em caos. Sombras, gritos e a realidade da verdade empurrada para o fundo, tudo se misturava em um só. Enquanto ela percebia que as revelações acabariam por mudar tudo, e entre os gritos e o desespero, uma nova dúvida se formou em seu coração. O que mais estava enterrado sob a superfície? Os segredos nunca deveriam ter sido esquecidos, e agora, o preço a pagar era mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O impacto das palavras do homem na sala foi como um raio atravessando o clima tenso. O coração de Gabi disparou e ela sentiu seu estômago revirar. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. A revelação era. Mas antes que alguém pudesse reagir ou processar o que estava acontecendo, o estrondo do tiro cortou a sala como uma faca afiada. Ela ficou paralisada. O homem que havia feito a ameaça recuou um passo, seus olhos estreitando-se. O que foi isso? Ele gritou, em busca de uma resposta, enquanto o pânico explodia entre os outros. Dona Lourdes estava visivelmente abalada, mas foi uma figura na porta que chamou a atenção de todos. Do lado de fora, uma mulher apareceu. Seu olhar era intenso, como se o próprio ar ao redor
estivesse pesado com sua presença. "Pare agora!" ela gritou, a voz autoritária soando como um comando. Gabi a reconheceu instantaneamente. Era Ana, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastro. Gabi mal podia acreditar nos próprios olhos. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Gabi gritou, a confusão misturada com um alívio instantâneo. Ana, que a jovem sempre pensou estar morta ou perdida em algum lugar, agora estava diante dela, viva e imóvel na entrada. "Não é hora para perguntas, Gabi. Eles estão vindo!" Ana gritou, olhando fixamente para os homens no interior da sala, ainda agitados e confusos. "Virei te proteger, mas precisamos sair agora." O olhar de Dona Lourdes se transformou. O velho orgulho e a posição de matriarca deram lugar ao desespero. "Ana, meu Deus, você está viva!" Jamais pensei que... Os homens, percebendo a distração, começaram a avançar. Porém, Ana, sem hesitar, lançou-se para frente, empurrando Gabi para o lado, direto para o chão. Um barulho estrondoso ecoou, e a mulher que antes parecia tão forte e confiante foi atingida. O rosto de Dona Lourdes empalideceu ao ver a irmã sendo derrubada. "Não, Ana!" gritou, a dor transbordando em sua voz. O mundo parecia derreter ao redor de Gabi. Ela queria gritar, mas nada saiu. A imagem de Ana caindo foi como ácido, queimando na memória. O homem que tinha feito a ameaça a Dona Lourdes agora estava perdido em choque, incapaz de se mover ou perceber o que acontecia na sala. "Vamos, Gabi!" Ricardo puxou a mão dela com força, e mesmo em estado de pânico, ela se levantou, puxando sua avó junto. "Temos que sair! Vamos!" Ele insistiu, seu olhar fixo na saída. Mas as palavras de Ana ainda ecoavam na mente de Gabi. "Eles estão vindo!" O que isso significava? Quem eram essas pessoas? Como um furacão, o caos entrou na sala. Os homens estavam em movimento, e o grupo tentava organizar-se para fugir. O sorriso maligno do líder dos homens se transformou em raiva. "Vocês não vão a lugar algum!" Ele berrou, agitando o punho. Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos, gritou: "Ana, não! Eu devia ter te protegido! Por favor, fica comigo!" Em um apelo desesperado. Mas a irmã mais nova tinha uma expressão determinada a lutar. "Esqueça o passado. A hora de agir é agora. Eu e você, juntas," ela disse, levantando-se apesar do ferimento que a tinha levado ao chão. O próprio chão parecia tremer. Os laços entre mãe e filha, entre irmãs, a tensão de anos de segredos agora estava no limite, transbordando. A mente de Gabi girava com tudo o que estava acontecendo. Como sua irmã havia voltado, o que ela sabia, e o mais importante, por que aquela mulher estava envolvida com a vida de sua avó. A sala estava em erupção. Os gritos, as ameaças e a adrenalina tomavam conta enquanto Gabi e Ricardo puxavam Dona Lourdes para fora. Mas as palavras de Ana ainda pairavam no ar. "Eles estão vindo." A sensação de que tudo estava se entrelaçando, que segredos podiam ser ainda mais profundos do que imaginavam, mantinha Gabi em estado de alerta. "Vamos, precisamos ir agora!" ela gritou, mas a incerteza do que estava por vir pesava mais do que o medo momentâneo. O futuro parecia uma tela em branco, completamente indefinido. O passado, com seus pesados segredos, estava à espreita, pronto para desabafar no momento mais inesperado. E enquanto Gabi olhava nos olhos de sua avó e da irmã, uma única verdade começava a se formar dentro dela. Talvez a única coisa mais perigosa do que os homens ameaçadores fosse o que elas estavam prestes a descobrir sobre si mesmas. Ninguém sabia como ficaria o amanhã, mas a certeza era uma só: tudo mudaria outra vez, e muito em breve. O chão tremeu sob os pés de Gabi. Ela estava paralisada,
a adrenalina correndo em suas veias. Enquanto a cena se desenrolava diante dela, a irmã Ana, que havia sido dada como desaparecida, agora estava ali, viva, mas ferida. A tensão quase viscosa na sala parecia gritar por ação. O homem alto, com um olhar penetrante, hesitou, mas logo se recompôs. Ela não devia estar aqui. Isso complica as coisas, murmurou ele, claramente abalado. O medo nos olhos de Dona Lourdes era palpável, e no impulso, ela estendeu: "Você não sabe o que eles são capazes de fazer." A voz da avó tremeu, e os soluços começaram a surgir, um misto de dor e alívio por finalmente ver a filha. "Eu não vim aqui apenas por você, mãe. Vi que eles estavam me seguindo desde que tudo começou. Precisamos agir agora." Ana gritou, sua determinação iluminando o caos gorduroso que envolvia a sala. As palavras eram como uma rajada de vento, tentando inserir esperança no desespero. Então, algo mudou. O homem, que parecia estar no controle, começou a retroceder. Ele lançou um olhar aflito informalmente. "Olha, isso não vale o risco. Devemos recuar. Agora." Ele parecia hesitar, sua confiança desmoronando em frações de segundos. "Vamos, então. Chame-os. Eles têm algo que pertence a mim e à minha família." Gabi gritou, agora com uma coragem que mal reconhecia. Ela não sentia mais medo, sentia raiva. Raiva pelo que aconteceu com Ana. Raiva pelo que sua avó passou. E agora, aquela raiva estava prestes a explodir. "Quem são vocês?" ela exigiu saber, mirando o homem que pouco antes parecia tão ameaçador. Antes que ele pudesse responder, um grito agudo cortou o ar, algo que parecia mais um aviso do que um desespero. Então, Gabi viu um brilho conhecido. Era um refém preso à escuridão da sala, um dos homens que estavam do lado de fora, mas agora mais próximo do que antes. O coração dela parou. O homem carregava uma pistola, mas não mirava a avó ou as irmãs. Ele estava focado em Gabi. Você não deveria estar aqui!" Ele disparou, apontando a arma com tremores na mão. "Ela não vai escapar de novo." As palavras dele eram como um eco de um passado esquecido. As sentenças da juventude e o terror que Gabi nunca conheceu começaram a compartilhar um espaço na mente dela. Dona Lourdes ficou imóvel, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto. "O que você sabe sobre nós? O que você quer de mim?" Sua voz estava carregada de desespero e de um medo muito real. "Você não entende, Lourdes. Não é só seu passado que eles querem. É a verdade. O que aconteceu naquela noite. O que você fez. Aquelas alianças religiosas, elas estão de volta." O homem continuou, em tom baixo, quase conspiratório. E foi como se um raio tivesse atravessado a sala. Gabi olhou para a irmã, depois para a avó. "Alianças religiosas? O que isso significa?" Sua voz tremeu. "A verdade? Que verdade?" E antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora quebrou o silêncio. Não era um tiro. Era o som de uma porta sendo arrombada. 5 homens armados invadiram a casa, e a realidade de Gabi estremeceu sob ela. O tempo parou. Todos que estavam na sala se viraram para a entrada, os olhos arregalados e a respiração suspensa. Num piscar de olhos, tudo virou um caos, um turbilhão de vozes, gritos, e uma nova informação ameaçadora emergiu. "Vocês vão nos pagar pelo que fizeram, e agora Gabi também faz parte disso", gritou um dos novos invasores. E aquelas palavras soaram como um letreiro de neon iluminado em meio ao terror. Gabi sentiu o peito apertar. Como assim ela fazia parte disso? O que sua avó havia escondido? O que mais existia entre eles que envolvia alianças e segredos obscuros? As peças estavam começando a se encaixar, mas em um quadro horrendo, uma tapeçaria de mentiras e traições. E a pergunta foi de uma clareza devastadora. Até onde realmente ia o passado da sua avó? Empurrando a dor para o fundo,
Gabi estava pronta para enfrentar a verdade. Mas poderá essa verdade destruí-los completamente? A sala estava prestes a se converter em um campo de batalha. E era só o começo de um jogo letal que apenas havia começado. A sala se transformou em uma cena de guerra. Gritos, risadas histéricas e o som do impacto das portas quebrando preenchiam o ar. Gabi estava paralisada, olhando para o homem com a arma. O coração batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. E então, em meio ao caos, Ana se levantou com um sorriso enigmático nos lábios e o olhar fixo na figura que havia entrado. Você não entendeu nada, Gabi, Ana disse, um tom de satisfação na voz que fez Gabi estremecer. Gabi sentiu o fio na espinha e uma dúvida a invadiu. O que Ana queria dizer? Mas Ana virou-se para os homens, sua expressão totalmente mudada. Eu sabia que vocês viriam, ela sussurrou, seu tom agora quase íntimo. O homem que liderava o grupo arqueou uma sobrancelha, intrigado. Você trouxe a irmã? Por que ela está aqui? Perguntou, seu tom agora cauteloso. O que eles tinham em comum? A sala agora parecia estar lotada de segredos não revelados. E Dona Lourdes estava em choque, os olhos arregalados, a mente correndo a 1000 por hora. Porque eu estou no controle. E você sabe que isso é verdade. Ana respondeu, caminhando lentamente em direção ao grupo de homens, como se estivesse se apresentando a velhos conhecidos. Gabi ficou horrorizada. Ana, no controle? Eu sempre soube. E agora é a nossa hora. Oh, como você pode ser tão ousada, disse Gabi, incapaz de esconder o desdém. Esse não era o momento certo. Como ela podia ficar do lado desses homens? Você está com eles? O que está acontecendo? Gritou, sua voz tremendo de medo. O que está acontecendo, Gabi? É que você sempre foi a peça que faltava. Ana respondeu, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Dona Lourdes, completamente atordoada, passou à frente. Ana, pare! Você não entende o que está fazendo, implorou. Mas Ana apenas sorriu, a expressão ao mesmo tempo triste e vitoriosa. Não faça isso. Eles não são quem você pensa, mãe. Estão jogando um jogo que ultrapassa o nosso entendimento. Nós estamos no meio de algo muito maior, e você nunca viu a verdade por trás das suas próprias ações. Ana disparou, e as palavras dela sempre levariam Gabi a um labirinto de confusão. Então você é parte disso, de um jogo? Seja lá qual for. Gabi começou, mas antes que pudesse terminar, o homem à frente sacudiu a cabeça, impaciente. Não é disso que se trata. Lourdes, você não tinha que esconder sua família de suas escolhas. Dona Lourdes palpitou e todos na sala sentiram os olhos dela voltarem-se para os homens. O que você sabe sobre minhas escolhas? Não se atreva a falar de família, ela gritou, com um misto de bravura e desespero. Mas o outro homem interrompeu, seu olhar convencional. O que aconteceu anos atrás, quando você fez aquele pacto? Você se esqueceu da primeira regra de tudo isso? Ele virou-se para Gabi. E ela sentiu que seu mundo estava sendo virado de cabeça para baixo. Esse é o seu assunto agora também, garota. A verdade é que a lealdade tem um preço. E então, em um momento tão repentino que Gabi mal teve tempo para entender, ele se virou e apontou a arma para Ana. O ar ficou pesado e o tempo pareceu parar. Não! Gabi gritou, mas foi tarde demais. O som de um disparo ressoou e todo o medo se transformou em um horror absoluto. Ana caiu no chão, uma expressão de surpresa estampada em seu rosto, misturada com algo que parecia uma lágrima de alívio. A sala ficou em silêncio total, apenas a respiração pesada preenchendo o espaço. O tempo teve um gosto amargo, e Gabi sentiu a consciência desmoronar. Você a matou! Você a matou! Gritou Dona Lourdes, correndo para Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Gabi queria gritar, queria correr, mas se sentiu paralisada, tomada por uma confusão total.
Mas o homem apenas sorriu de forma maliciosa. E com isso nós temos o que precisamos. Agora você, Gabi, deve saber que a verdade sempre aparece, e com ela vêm as consequências. Você não está mais single, não há mais volta. As palavras dele pairaram no ar como uma maldição, e enquanto Gabi lutava contra a realidade que desmoronava, uma nova sombra surgiu na porta. Um grupo de pessoas, homens e mulheres, todos com expressões concretas, apareceram. E o que ela viu a deixou em choque. Eram pessoas de seu passado, conhecidos e familiares que ela jamais imaginou que estivessem envolvidos nesse jogo. O que vinha a seguir? A verdade sobre sua família, sobre sua vida, sobre quem realmente era. Tudo estava prestes a ser revelado em uma explosão de dor e confusão. Os laços que antes uniam sua família agora ameaçavam destruir tudo. A sala, o passado, o futuro, tudo estava em um fio, e Gabi não sabia a que se agarrar. Mas a certeza era uma só. A verdade estava no horizonte, e seu preço era maior do que tudo que eles podiam suportar. A sala ainda estava repleta de tensão. Gabi observava Ana no chão, sem saber se o que acabara de acontecer era real. O homem que atirou em Ana parecia tão surpreso quanto todos ali. Gabi lutava contra a dor e o desespero que cresciam no peito. A única coisa que conseguia fazer era olhar para a irmã, tentando entender o que tudo aquilo significava. "Não, por favor, não!" e gritou Dona Lourdes, caindo de joelhos ao lado de Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ana, acorde, não faça isso comigo." Sua voz falhava entre soluços. Era impossível ignorar a dor em seu coração. As súplicas estavam cheias de desespero. Mas Ana estava imóvel, e o homem que havia disparado nem parecia se importar. Ele entrelaçou os dedos, olhando para todos como se estivesse satisfeito com sua obra. "Você não entende? A verdade não pode ser escondida para sempre. Foi uma questão de tempo até que você se deparasse com isso, Lourdes." Ele riu, um som frio que ecoou como uma bomba. A sala estava em caos. Gabi começou a sentir a adrenalina ferver dentro dela. "O que você quer de mim? Por que você matou minha irmã?" gritou com os olhos repletos de lágrimas e raiva. O homem aproximou-se lentamente, seu olhar calculista. "Eu não matei ela, apenas a libertei do fardo que vocês carregam. Quer ouvir a verdade, Gabi?" Ele fez uma pausa, observando a reação dela. "Ana não é sua irmã." As palavras cortaram a sala como uma faca. Todos calaram-se. Gabi mal conseguiu processar. "O que você disse?" ela indagou, a incredulidade saindo em forma de sussurro. O choque corria por seu corpo, como se uma onda fria tivesse passado por ela. "Ana não é sua irmã. É uma substituta. A verdadeira Ana é alguém que você nunca conhecerá. A que foi levada antes de seu nascimento. E essa aqui?" Ele colocou a mão em seu peito. "Ela sempre esteve nesse papel. O que você viu não foi o que parece. É uma peça em um grande tabuleiro de xadrez onde você é muito mais importante do que imagina." Gabi sentiu o chão sob seus pés tremer. O que estava acontecendo? A reviravolta tão profunda deixava a mente dela girando. Tudo o que ela acreditava, todas as memórias, tudo começava a se desmoronar. A confusão e a dor eram tão intensas que ela mal conseguia respirar. "Como assim? Isso não é possível." "Você não acha? Olhe onde você está agora. Este é o resultado de verdades que não foram ditas. O passado está entrelaçado com vocês. Aquela noite que Lourdes teme não foi apenas uma noite de dança. Foi uma noite de decisões." Gabi olhou para a avó, tão pálida, o olhar perdido nas lembranças passadas, enquanto tentava entender a gravidade do que ele estava dizendo. Os homens armados ainda cercavam a sala, e a tensão era quase palpável. "Essa não é a última palavra que você escutará de nós." O homem continuou, um sorriso sombrio formando-se nos lábios. "Estamos apenas começando.
Você pode achar que está segura aqui, mas toda a sua vida foi uma mentira costurada com segredos que vocês mantiveram. É hora de se preparar para o que vem a seguir. E com um movimento rápido, ele fez sinal para os homens. Gabi se sentiu como se tivesse se perdido em um pesadelo. O tempo parecia ter parado, e a verdade ainda pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a se romper. Enquanto os homens se moviam, o coração de Gabi batia forte. Ela sabia que tudo estava prestes a mudar. "Gabi!" Dona Lourdes gritou, rompendo a tensão. "Volte aqui!" Mas foi tarde demais. O desespero começou a tomar conta quando as portas da frente explodiram em pedaços. A cena deslizou para algo que ela jamais poderia imaginar. Sombras de vãos, risadas maliciosas e vozes que pareciam puxar tudo para o abismo. "Você não pode apenas levar isso!" Gabi gritou, desesperada. Mas enquanto a cena se desdobrava, à medida que a visão dela se tornava turva, uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde a mentira se estendia? E mais importante, quem ela realmente era? O chão tremeu sob os pés de Gabi, e o homem que havia disparado, ainda com a arma em punho, a encarou com um olhar que procurava desafiar. O silêncio na sala mal podia ser quebrado pelo som de uma respiração trêmula. Era um clima de medo, de desespero. E a verdade que fora revelada ainda pesava nas consciências de todos ali. As sombras dos homens invadiram a sala, criando um cenário de caos. Gabi sentiu o coração disparar e a raiva se misturou com a dor ao ver a irmã caída. Como podiam ter chegado a esse ponto? Era tudo tão confuso. "Por que você faria isso?" Ela gritou, a voz cortante, para o homem que havia disparado. O olhar dele era um misto de satisfação e frieza. Estava claro que aquilo ia além de uma mera disputa. Os segredos começaram a se amontoar como tempestades, prontos para desabar. Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ecoou na sala, não como estrondo produzido por tiros, mas um barulho de prateleiras se quebrando, seguido por gritos vindos do exterior. As paredes tremiam e os invasores trocaram olhares de confusão. O que foi isso? Um tom de surpresa se espalhou pelo ambiente. E então, enquanto Gabi lutava para processar tudo, a porta dos fundos se abriu abruptamente. Uma figura conhecida surgiu, os olhos focados em Dona Lourdes. Era Felipe, o ex-marido de Lourdes, que havia desaparecido anos atrás. "Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas", gritou ele, com um olhar determinado. O impacto dessas palavras ressoou na sala, como se alguém tivesse lançado uma granada no meio do conflito. "Felipe, você está vivo!" Dona Lourdes mal conseguia acreditar. As emoções estavam à flor da pele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto com a mistura de alívio e incredulidade. Gabi não sabia como reagir. O que o pai dela estava fazendo ali? E o que ele queria dizer com aquelas palavras? Mas Felipe não deu espaço para perguntas. Ele se lançou para a frente, avançando em direção ao homem que atirou em Ana. Uma fúria contida movendo seus músculos. "Eu não vou deixar que você a destrua. Ninguém, nunca mais", disse Felipe, sua voz ecoando pela sala. Seguindo, arremessou-se sobre o homem e a arma se disparou novamente, mas não em direção de ninguém. Apenas um tiro no teto. Os invasores hesitaram, cercando-se em uma atitude defensiva. A confusão cresceu e os gritos se intensificaram. O grupo de homens parecia tão perdido quanto todos ali. Gabi sentia o coração na boca, mas havia algo em seu pai que a fazia sentir um pouco de conforto no meio daquele caos. "Isso não pode acabar bem", gritou um dos homens, enquanto a tensão aumentava, e Gabi não pôde deixar de sentir que Felipe estava, de alguma forma, ligado à verdade que cercava todo aquele mistério. Ele apenas parecia saber o que estava acontecendo. Então, tudo começou a desmoronar ainda mais rápido.
uma das sombras no fundo da sala se avançou e antes que Gabi percebesse, era uma mulher que apareceu. Não uma qualquer, mas a mãe verdadeira de Gabi. A mesma que ela acreditava estar morta há anos. Surpresa, querida. Você não imaginou que eu veria o fim disso, não é? O tom dela era de provocação e poder. Gabi ficou paralisada. A mente girou. Todas as histórias que lhe contaram, tudo que estava escondido, tudo aparecendo de uma vez só. Você não pode estar aqui. Eu pensei que... O nó na garganta dela não deixava as palavras saírem. A sala, uma vez mais, estava em uma nova virada. O passado que parecia distante, agora estava se desdobrando como um rolo compressora, esmagando qualquer esperança de uma resolução pacífica. Cada um ali parecia ter algo não resolvido com os outros. E mesmo entre gritos e empurrões, a verdade ainda pairava. Gabi sentia como se estivesse no olho de um furacão. E nada poderia evitar a tempestade que seguiria. O que mais estava escondido? E quem era realmente o seu pai? Como eles estavam todos conectados? Enquanto o ambiente tornava-se insuportável, Gabi fechou os olhos por um instante, tentando recuperar a compostura. A única certeza era que as verdades reveladas eram apenas a ponta do iceberg, e a próxima reviravolta poderia acontecer a qualquer momento, desatando conflitos que ela jamais poderia imaginar. O tempo parecia parar enquanto Gabi olhava para a mulher à sua frente, a figura de sua mãe, que havia sido dada como morta, agora ali, diante dos seus olhos. O choque a atacou como um soco no estômago. Mãe? A voz dela saiu como um sussurro, cheia de perguntas e confusão. O caos ao redor desapareceu em um segundo, e tudo o que ela sentia era aquele aperto profundo, como se algo muito maior estivesse se revelando. A sala estava um tumulto. Dona Lourdes, ainda com um olhar de espanto, pôs-se de pé, os olhos cheios de lágrimas. Como você pôde me deixar? Como você pôde fazer isso comigo, com sua filha? A dor na voz dela rasgou a atmosfera pesada. O homem que havia atirado em Ana parecia confuso, mas logo recuperou a postura. Você não entendeu, Lourdes. Sempre foi uma questão de sobrevivência. O passado não pode ser apagado, e agora a Gabi está no meio disso tudo. Gritou o invasor, provocando a fúria de Felipe, que deu um passo à frente, determinado a proteger sua família. Mas o ambiente estava carregado com mais revelações do que eles podiam lidar. Aquele pacto, você fez um pacto com eles, algo que não imaginou que voltaria para cobrar. E agora eles estão atrás de Gabi e de todos nós. O homem continuou, o tom de voz agora alterado pela tensão. Gabi, sentindo o nó na garganta apertar, não sabia o que pensar. Pacto? Que pacto? Questionou, com uma mistura de desespero e necessidade de entendimento. O que realmente estava acontecendo naquela casa? Por que tudo sempre parecia tão distante, tão alheio à sua realidade? Você não tem ideia do que está envolvida. O homem gritou, mas antes que pudesse continuar, houve um ruído ensurdecedor e os homens armados foram surpreendidos por outros entrando pela porta. Acelerações de assaltos mais violentos do que antes. Todos para fora, agora! Gritou uma voz potente, e um grupo de policiais surgiu, armas em punho. A sala rapidamente se transformou em frenesi de gritos e ordens, com os homens tentando se esconder. Gabi mal podia acreditar. Finalmente, pensamentos de esperança brotaram nelas. A atuação repentina da polícia poderia significar salvação, mas em meio ao turbilhão, Gabi sentiu uma pressão em seu peito. Mãe! Ela gritou, correndo em direção a Dona Lourdes, enquanto Felipe confrontava os homens que haviam trazido toda aquela confusão. O ar estava repleto de gritos, negociações e emaranhados de vozes. A cada segundo que passava, a tensão aumentava mais.
As pessoas foram sendo retiradas e acabaram sendo presas. Gabi observou seu pai sendo levado em direção a um carro da polícia, e enquanto isso, a confusão do passado tentava encontrar um caminho para o presente. Você está bem, Gabi? Ana, ainda encostada na parede, olhou para a irmã. O olhar dela se cruzou, e um fio de algo que poderia ser esperança passou entre elas. Sim, agora, respondeu Gabi, mas a certeza no coração não era tão firme. O que mais estava escondido? Quando tudo isso acabar, vamos precisar conversar sobre o que realmente aconteceu, Ana disse, um pouco mais para si mesma do que para Gabi. E mesmo em meio ao tumulto, uma parte de Gabi sabia que essa conversa era iminente e necessária. Os policiais começaram a ordenar a evacuação do lugar e a verdadeira confusão começava a se dissipar. O calor das emoções cerca delas foi se suavizando. Por favor, Gabi, venha conosco, gritou Dona Lourdes, que já havia se livrado do tremor na voz. E naquele momento, Gabi sentiu que cada passo não era apenas um movimento físico, mas uma jornada emocional pela verdade que a aguardava. Mas enquanto ela se afastava, um pensamento a assombrou. O que mais havia no passado que ainda estava enterrado? Ela se virou uma última vez, lançando um olhar para a sala que agora estava em desordem, cheia de promessas quebradas e segredos mal contados. Um impulso a fez perguntar-se se tudo o que enfrentou não era só o começo de algo muito maior. E ao sair da casa, uma sensação tomada de liberdade e medo juntas invadiu seu coração. A verdade ainda estava em jogo, e sua vida estava prestes a ser moldada por tudo o que decidissem juntos como família. Agora, chegou o momento de vocês, leitores. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final enigmático. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa revelação. Venham fazer parte desta comunidade que sempre busca a verdade. Você precisa se inscrever agora e participar desta jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e não esperar nem mais um segundo para compartilhar.